O que acontece quando a energia elétrica passa pelo seu corpo? A passagem de energia elétrica pelo corpo humano pode ter consequências sérias e potencialmente fatais. Ela interfere no funcionamento normal dos sistemas nervoso e muscular, levando a uma série de efeitos prejudiciais. A gravidade dos danos depende da intensidade da corrente, da rota do fluxo através do corpo, da duração da exposição e de outros fatores individuais. Os danos podem ser: 1. Lesões térmicas. A corrente elétrica gera calor à medida que passa pelo corpo, resultando em queimaduras internas e externas. 2. Danos aos tecidos e órgãos. A energia elétrica pode causar danos irreversíveis aos órgãos internos, músculos e tecidos, podendo levar a complicações de longo prazo, incluindo insuficiência renal, danos hepáticos, lesões musculares graves e danos ao sistema circulatório. 3. Parada cardíaca e respiratória. A corrente elétrica pode interferir no ritmo cardíaco normal, levando a arritmias cardíacas e parada cardíaca e respiratória. 4. Lesões neurológicas. A passagem de corrente elétrica pelo sistema nervoso pode resultar em danos neurológicos graves, afetando a função cerebral, coordenação motora e causando convulsões. 5. Consequências psicológicas. Além das lesões físicas, experienciar um choque elétrico traumático pode resultar em estresse pós-traumático e outras condições de saúde mental. 6. Risco de queda. Em muitos casos, a passagem de energia elétrica pelo corpo pode resultar em perda momentânea de controle muscular, levando à queda e possíveis lesões secundárias. A NIOSH apresenta os efeitos da corrente elétrica no corpo humano. Menor que 1 mA, geralmente não perceptível. 1 mA, formigamento leve. 5 mA, choque leve sentido, não é doloroso, mas perturbador. A pessoa normalmente consegue soltar. Reações involuntárias fortes podem levar a outras lesões. 6 a 25 mA, mulheres, e 9 a 30 mA, homens, choque doloroso, perda de controle muscular. A pessoa não consegue soltar, mas pode ser afastada do circuito se os músculos extensores forem estimulados. 50 a 150 mA, dor extrema, parada respiratória, a respiração para, contrações musculares severas. A morte é possível. 1,000 a 4.300 mA, ação rítmica de bombeamento do coração cessa. Contração muscular e danos nos nervos ocorrem. A morte é provável. 10.000 mA, parada cardíaca e queimaduras graves ocorrem. A morte é provável. 15.000 mA, a menor corrente excessiva na qual um fusível ou disjuntor típico abre um circuito. Para fazer uma analogia com a tensão, pode-se aplicar a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, onde U, diferença de potência ou tensão, medida em volts, V. R, resistência elétrica, medida em Ohm, ômega. I, corrente elétrica, medida em ampere, A. A resistência elétrica do corpo humano depende de diversos fatores. A NIOSH apresenta que a pele seca pode ter uma resistência de 100.000 ohms ou mais. Já a pele molhada pode ter uma resistência de apenas 1.000 ohms. Condições de trabalho úmidas ou pele ferida alteram significativamente a resistência elétrica do corpo humano. Para fins de cálculo, considerando que o Brasil é um país quente e os colaboradores transpiram com frequência, considera-se 1.000 ohms. Assim, tem-se a tabela 2, que correlaciona a corrente, tensão e indica alguns exemplos de equipamentos. 1 mA e 1 volt, pequenas pilhas. 5 mA 5 volts, porta USB de um computador ou carregador de celular típico. 6 a 25 mA, mulheres, e 9 a 30 mA, homens, 25 volts, mulheres, e 30 volts, homens, sistemas de alimentação de baixa voltagem para eletrônicos, como alguns circuitos de controle e sensores. 50 a 150 mA, 150 volts, equipamentos de uso residencial, iluminação de baixa tensão. 1.000 a 4.300 mA, 4.300 volts, equipamentos industriais 10.000 mA, 10.000 volts, sistemas industriais ou superiores. Verifica-se, confrontando a tabela 1 com a tabela 2, que a tensão residencial, 127 volts 220 volts, já é suficiente para causar danos graves a até morte. Em resumo, a prevenção é fundamental para evitar tais incidentes. Nunca trabalhe com dispositivos elétricos energizados. Se for realmente necessário, aplique todas as medidas de proteção cabíveis, treinamento adequado, uso de equipamento de proteção individual e coletivo, manutenção regular de equipamentos elétricos e o cumprimento de regulamentações de segurança. Todas as ações são medidas cruciais para minimizar o risco de exposição elétrica e garantir a segurança dos trabalhadores e do público em geral. Obrigado por sua atenção.